Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de entender comportamento humano. Eu queria contar isso, porque eu queria deixar registrado no mundo que existe vida após uma demissão. Eu quero ser o que eu sou e eu tô confortável com isso. E eu tenho 5 filhos, eu costumo dizer que eu vou trabalhar até morrer. Olá, pessoal, eu sou Mari Cantarelli e esse é o Fora do Briefing, podcast onde eu converso com pessoas relevantes do mercado publicitário para conhecer um pouquinho mais do lado B dessas pessoas. Aqui eu falo com quem aprova, desaprova, quem está nas empresas mais bacanas e está por trás das campanhas mais geniais. Meu nome é Sandra Montes, eu tenho 52 anos, curitibana, aquariana, que tem um propósito tanto pessoal quanto profissional de fazer diferença na vida das pessoas gerando impacto positivo. Eu entrego o meu melhor ao mundo. Hoje eu estou com a nossa convidada, que é formada em economia, mas o coração é todinho do marketing. Ela foi CMO da Electrolux, da OLX, da RAP e hoje é da Olist. Não por menos, ela foi considerada pela Forbes uma das 10 melhores CMOs do Brasil em 2022. Passou quase uma vida dentro de uma dessas empresas e descobriu uma outra vida fora dela. Essa é a história que ela vai começar contando pra gente. Ela é Sandra Montes! Bem-vinda! Eu te apresentei, só que é o seguinte, essa é a parte menos bacana sobre você, porque você tem tanta coisa maravilhosa. Primeiro, eu sou sua fã. Então, obrigada por estar aqui comigo hoje. Sou mesmo, você sabe disso há anos. E eu tua, né? Então tá tudo certo. Mas eu contei só o pouco que interessa sobre você, porque você é tão interessante, você tem tanta história maravilhosa. E eu queria começar falando sobre o que eu mencionei aqui. Você passou 19 anos da sua vida trabalhando na Electrolux. E aí uma outra vida depois da Electrolux. Dela. Conta pra mim, vamos começar conversando um pouco sobre isso? Vamos lá. Primeiro, Mari, super obrigada. Uma grande oportunidade. Mais do que tá aqui, tá junto com você, que eu acho que isso é muito do que diz sobre o que a gente é e com quem a gente troca. E eu acho que a gente tem que priorizar as trocas do bem. Obrigada, e eu acho que essa, meu sem amor. dúvida nenhuma, é uma delas. Maravilhosa. Eu sou uma curitibana, tenho 52 anos, aquariana, de janeiro. E a minha vida foi muito pautada na família, né? Então, assim, tenho pai economista, minha mãe uma empreendedora, que foi pedagoga e depois abriu uma loja. Eu venho de uma família de 4 filhos, 3 irmãs e um irmão, mas eu vim para São Paulo, né? Então, como é que isso tudo começou, né? Então, eu brinco que em São Paulo eu tenho uma vida, eu, meu marido e os filhos, porque a minha vida sempre foi Curitiba. Haja filhos, né? Porque só um ponto que é o seguinte, filhos. mãe... Madrasta e mãe, mas assim, D5. Eu vou repetir, porque isso é importante. D5. Desculpa, já vou mudar a pergunta antes da gente entrar no assunto na da outra. Electrolux. Porque assim, como é que faz pra cuidar de 5 seres humanos? Olha, primeiro que as meninas chegaram na minha vida, né? Eu sou o segundo casamento do meu marido. Ele estava na Electrolux, já falamos da Electrolux no capítulo Filhos. E ele já tinha as meninas, elas chegaram na minha vida com 2, 4 e 6. Então, a Gabi, Gabi, Vicky e Duda, né? São as 3. E eu sempre quis ter filhos, né? Então, depois que a gente casou e tudo, eu falei, gente, é a minha vida, eu preciso. E para ele, acho que já estava tudo bem resolvido, concorda que 3 já estava tudo bem, mas ele sabia do meu desejo. Eu tive uma primeira gravidez de gêmeos e perdi, e também acho importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas não falam daquilo que acontece behind the scenes, sabe aquela coisa? Ninguém conta que já perdeu, então perdi Você sabe gêmeos. que a gente falou um pouco sobre isso aqui Exato. antes, né? Eu acabei de perder uma gravidez faz um mês que eu tava grávida. Fiquei super feliz, foi uma gravidez meio surpresa, assim, a gente não tava planejando. Inclusive, tava numa conversa ali bem parecida com essa que você tá mencionando. Então, meu marido, pô, já tenho 2. Eu falei, mas eu só tenho 1. Apesar da Helena ser amor da minha vida, trato como filha igual, mas eu ainda tinha um pouco tenho ainda essa vontade de ser mãe de novo. Sou também de uma família de muitos irmãos. Então, tenho irmãos, tenho filhos do meu padrasto, do primeiro casamento do meu padrasto, tenho filhos do segundo casamento do meu pai, do segundo da mãe. É uma bagunça, assim, são muitos irmãos. Então, acho que também tem um pouco de você, às vezes, né, ter esse referencial de família e querer meio que replicar. E descobri essa gravidez e perdi. E aí, eu fiquei muito triste. E eu comecei a conversar... Agora, mais recentemente, bem recente mesmo, assim, de 2 semanas pra cá, comecei a falar mais abertamente sobre isso, com outras mulheres. E aí, cada uma, e você foi uma dessas, né? Pra quem eu falei,
Eu falei, eu tive uma gravidez e perdi. E aí você falou, já passei por isso. E você não foi a única. Eu acho que de todas as mulheres que eu conversei, sei lá, 8 de 10 mulheres vão falar pra mim, eu já passei por isso em algum momento da minha vida. É muito mais corriqueiro, né? Eu não gosto de falar que é normal, nem que é, né? Mas é mais do que a gente comum imagina. do que a gente muito imagina. mais. E eu acho que é um lugar de fala que a gente tem que ter, porque se a gente passou por isso, a gente precisa dividir que é normal, porque não existe maior dor. Você fala por quê? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? E não é sobre isso, não é sobre você, mas até entender isso, acho que é a sororidade real que a gente sempre menciona e que muitas vezes ela foi velada e que hoje em dia a gente troca muito mais. Então, fica super tranquila porque vai ser como tiver que ser e vai acontecer. Depois dos gêmeos, que eu tinha Ai, me escolhido... emocionei. Estamos juntas sempre. E ele seria o Bernardo e a Valentina. E eu perdi um e depois perdi o outro. E eu sabia que eu queria ser mãe. Eu sabia que a minha união com o César, que eu chamo de Dengo, e todo mundo chama de Dengo. Dengo, beijo! Dengo. E eu sabia, e assim, fomos treinando, veio a gravidez e eu sabia que era o Bernardo. Eu já tinha escolhido esse nome e veio o Bernardo. O Bernardo hoje vai fazer 17. E a gente tinha uma vida, vamos para Curitiba de 15 em 15 dias, porque as meninas moravam com a mãe. A gente já estava em São Paulo, então a gente tinha apartamento em São Paulo, apartamento em Curitiba. O Bernardo foi o bebê que se tornou Black da TAM mais rápido possível, porque ele voava como ninguém. Era tipo, eu lembro direitinho, a babá ia para o aeroporto, a gente se encontrava, eu pegava o Bernardo e viajava. E cada vez que eu voltava, ele chorava, porque falava, minhas irmãs ficaram, minhas irmãs não vêm para casa com a gente. E ali eu tive certeza absoluta que eu teria o Gui. E aí eu acabei engravidando e hoje temos o Bernardo 17, Guilherme tem 14 e as meninas 25, 23 e 21. E eu sempre lutei muito para que eles tivessem uma relação entre eles. E isso é absolutamente incrível. Então, eu sou aquela pessoa que não escolhe o carro escolhe a gente, porque tem que caber 7. Que vai fazer viagem e tem que dar os 7, como é que fica. Nossa, é uma questão É uma logística. E a gente sempre priorizou para as viagens que a gente fizesse, que a gente tivesse os 7. Para que então, eles vocês viajam. criassem. Você sabe que a minha mãe tem 3. Uhum. E a minha mãe chegou a um estágio, assim, um momento da vida em que ela falou assim: eu vou fazer viagens, tipo assim, com cada um. Então ela foi meio que adaptando, assim, então esse ano eu vou pro Pantanal com o Bruno. E no ano que vem, não foi um bom exemplo. Com o Henrique, eu vou pra Nova York com o Bruno, e daí vou com vocês pra Disney, daí vai comigo, vai com o Lolo, né, que é meu filho. Então, assim, ela começou a meio que tentar dividir. Porque vai ficando tanta gente. Que legal que você conseguiu acomodar e falar, não, nós vamos todo mundo, vai de excursão sim. Nós vamos todo mundo, é o número, você conta as crianças e o número de malas, né? Porque é um jogo, 7, aquela loucura. Mas eu sou super grata por ter feito isso. Em algumas vezes eu volto, assim, há 2 anos atrás, a gente foi para Madrid, eu voltei, eu lembro que o Dengo teve uma reunião e um dia eu fiquei com 5 andando, não sei o quê. Quando eu encontrei com ele, eu olhei, ai, que bom que você tá aqui, tipo, me deu uma crise de choro, porque eu falei, que bom que você tá aqui, porque eu não tô aguentando. Porque, tipo... Lógico, a responsabilidade, você tá viajando com 5 crianças. E você concorda, o de 14 quer ver o Real Madrid, enquanto que a Gabi tá na moda, tipo, é uma diferença. Mas você entendeu porque minha mãe fatiou as viagens? Exato. Então, assim, acho que tem 2 lados na história. Eu sou grata por a gente ter feito, porque hoje eu vejo a relação deles e acho linda, assim. Sim. Os 5 são muito unidos. E a gente lutou por isso. Mesmo as meninas morando lá e os 2 aqui. Agora, a Duda, que tem 21, veio fazer faculdade aqui em São Paulo e foi uma surpresa para mim, porque você concorda, você tem enteadas que moram numa outra casa é uma coisa, e de repente chega uma outra mulher na sua casa. Totalmente. E aí você vê um varal que não tem só coisa de meninos, tem coisas de meninas e meninos e que não são só as tuas. Então foi um super aprendizado, mas está sendo tão bacana, ela tem sido muito essencial para os meninos e eles para elas. Acho que tem sido bem bacana a experiência também. Mas tem desafio? Claro que tem. Né? Não, vamos quando eu soube da notícia, eu olhei pro Dengo e falei, Dengo, posso te falar uma coisa? A gente se dá super bem, a gente é um casal super bacana, a gente é legal, a gente é feliz. São mesmo, gente. Quem convive com a Sandra e com o Dengo sabem que eles são um casalzão da porra. A gente vai, a gente vamos. A gente tem essa coisa. Eu olhei pra ele e falei, deixa eu te falar, se a gente se separar, vai ser só por essa razão.
Não tem outro. Amor, tá tudo certo. Tá tudo certo, Talvez a gente mas... se separe. E vai ser Né? por essa Mas razão. tudo bem. Que até aqui, com 18 anos de casado, viemos. Então vai ser por essa razão. Não, e você não tá falando de uma criança, porque tem um pouco esse ponto. Não. Alguém adota adultos de 23 anos, difícil, é mais, né? Se for uma criança que se cria do teu jeito, né? Óbvio, entendo que você teve uma convivência próxima com as meninas, mas vocês moravam em cidades separadas. Mas nunca em casa. Né? E foi, acho que a solução da vida foi assim, a gente teve essa conversa, e eu lembro direitinho, eu mandei uma mensagem pra ela e falei, Duda, teu pai me disse que você tá vindo morar aqui. Ela falou, não, tia Beca, elas me chamam de Beca, então elas, não, tia Beca, eu vou. Eu falei, ela vem mesmo. Então, eu falei, então tá, deixa eu te falar, que dia você vem? Ah, segunda-feira às 8 da manhã. Eu falei, então, domingo, às 4 horas da tarde, a gente vai ter um call, eu e você, tudo bem? Maravilhosa, você marcou uma reunião. Uma reunião, Curitiba, São Paulo. Falei, deixa eu te contar. Eu falei, você sempre veio para São Paulo como turista, né? Você concorda? Você chega aqui, pai pede comida, põe o pé na parede, canta no meio da tarde, música alta. E o pai sempre achando tudo lindo. Você Isso. concorda que, tipo, é aquela Ela realidade. nunca tá aqui, nunca né? tá Deixa ela aqui, fazer deixa um ela monte fazer. de merda, é isso. Deixa ela destruir a casa, depois a gente arruma. Arruma. Eu olhei pra ele e falei, você sempre veio como turista, mas agora é imigração. E São Paulo é outra coisa. São Paulo é a cidade do trabalho, é a cidade do estudo. Então, assim, você tá vindo pra cá pra estudar, que ótimo. Eu falei, eu muito te admiro, porque eu fiz isso com a mesma idade que você. E eu sou super, assim, eu tenho imensa gratidão por ter feito essa opção, por ter vindo trabalhar e estudar em São Paulo. Então, eu admiro ela imensamente, mas as regras da casa são diferentes, então não tem música alta, porque às vezes eu tô de home office, não tem roupa no chão, não tem não sei o que lá, tem que e tem que ter uma organização. Eu falei, mais do que isso, Simone, que trabalha aqui, minha vida, que tá aqui em casa Sim. há anos, eu falei, eu perco o teu pai, perco o Bernardo, o Guilherme e você, mas a Simone jamais. A Simone tem que ser tratada como... A Simone é a rainha verdadeira, unânime dessa casa. Exato, eu falei, não tem, Simone tá indo embora, não tem louça na pia, não tem isso. Então, Simone, precisamos preservar. Você sabe que eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes que aconteceram entre nós, tipo, a minha relação com a Duda é super boa. Ela é influencer, tá trabalhando na Boca Rosa. Que legal. É super bacana, conquistando a vida dela, faz IBMEC. Mas assim, muito bacana, porque temos um acordo, é assim que funciona a casa em São Paulo. E tá sendo super bom, eu diria que não vou me separar do Dengo, olha que bom. É isso, maravilhoso. Mas você acha que a relação de vocês mudou muito depois dela ter vindo morar com você? Ou você acha Eu acho que são duas coisas. Primeiro, existe assim, uma menina na idade dela, você deixa de viver com a tua mãe. É muito duro. Então, assim, a relação que você tem com a sua madrasta nunca vai ser igual a que você tem com a sua mãe. E tá tudo bem. E nem tem que ser. Eu nunca digo, eu digo, as meninas são minhas enteadas. Ah, a mãe delas mora aqui. Mas eu sou casada com o pai de vocês. É só sobre isso. O meu papel de mãe é com o Bernardo e o Guilherme. Mas eu sei que para elas eu sou um exemplo do que eu faço, das opiniões que eu tenho. E eu digo que a nossa... Então, eu acho que ela deixa de viver com a mãe, então acho que tem uma dor. Sim. E, ao mesmo tempo, uma construção da própria relação com o pai. Claro. Você concorda? Ela nunca morou com o pai dela praticamente. Se eu tô casada há 18, era muito pequenininha. Então, eles também aprenderam a construir. Com os meninos também, né? Com os irmãos. E comigo não deixou de ser diferente. Não, e ela, ela é a mais nova, certo? A mais então, nova. ela não deve nem se lembrar de vida sem a tia Beca. Acho que não. Né? 2 anos? Não deve se lembrar. Acho que não. Então, a gente tem toda essa história. Mas eu confesso que a cada dia, para mim, tem sido engrandecedor. Porque também é um aprendizado. Eu, com uma filha suposta na minha casa, onde faço programa. E agora eu recebo o namorado. E, entendeu? E coisas que você vai acostumando. Tem cama de casal no quarto dela, porque o namorado também vem. Então, coisas que você vai aprendendo. Mas o mais bonito de tudo isso, ainda acho que é ela como profissional e a opção dela. E a relação com os irmãos. Eu acho que é bem bacana. E você acha que mudou a relação entre eles também? Eu acho. Né? Eu Isso acho. deve ser o mais legal, porque né? O Bernardo é o mais próximo dela. Então, eles têm uma relação de confidências que às vezes eu chego e falo... Duda, o que aconteceu com o Bernardo ontem? Tipo, não sei o que dela. Tia Beca, não sei o que. Então, assim, eles têm os segredos deles. Que legal. Que eu acho que pra ele é super legal. E até começa essa idade, 17, vai sair, não vai sair à noite, o que vai acontecer? Você fica meio tensa. É um modelo novo pra mim. Claro. E eu acho que a Duda é a irmã
que tá orientando Sim. muito, sabe? Que legal. Então, hoje eu acho que tá super bacana. Somos em São Paulo uma família de 5, esporadicamente 7. E agora, Maravilhoso. quando vem todos os namorados, a gente vira 11. Então, tá tudo bem maravilhoso, Imagina a viagem, né? você vai ter que fatiar as viagens, viu? Agora, você sabe, eu fiquei pensando, você tem 2 filhos homens e 3 enteadas meninas. No meu caso, eu tenho um filho homem e tenho uma enteada que também é menina. E eu fico muito pensando nesse desafio que é da gente criar homens, né? A gente também precisa olhar para como criar os nossos filhos sob essa perspectiva de gênero, porque hoje a gente, óbvio que naturalmente, eu acho que eles já estão se consolidando com outros formatos e outros olhares, né? A juventude já vem um pouco mais, mas ainda a gente está falando de uma bolha, nossa. Super bolha. Mas, de outro lado, eu também vejo muito a Helena como esse meu ponto de conexão com o feminino. Tanto para eu conseguir ser alguém que possa orientá-la, ou que possa influenciá-la e trazer um pouco, né, de todas essas dificuldades que a gente vive e como lidar com essas dificuldades que as mulheres vivem. Acho que é mais complicado ser mulher do que ser homem, mas também penso muito em qual o papel que ela, como irmã, mulher, pode exercer na vida dele, no sentido de puxar ele para a realidade, de entender que ele tem, como é que ele faz para ser um homem decente, né? Mas acho que até mais do que isso. Se a gente olhar a gente como madrasta que somos, eu acho que as meninas, as minhas enteadas, elas têm um papel na minha vida de fazer com que eu entenda o que eu preciso ser como mãe para os meus filhos entenderem o respeito das mulheres. Você falou melhor do que eu tava acho tentando, que exato. É um pouco disso, então... Coisa que a gente não imagina quando a gente decide, né? Porque a gente casa por amor e acha que vai ser tudo maravilhoso. Gente... Eu, apaixonada, 2, 4 e 6, eu falei, gente, vai ser fácil. Quando elas tinham 12, 14, 16, eu falei, se eu soubesse que era tão difícil, acho que eu já teria desistido. Quem casa Nem com teria um homem decidido. que tem filho, ainda mais 3, você não precisa nem falar que você estava apaixonada, amor. Quando a gente decidir, as pequenininhas. Com certeza você estava muito apaixonada. Exato, e assim, eu acho que elas têm um papel, então hoje eu tenho, assim, eu vejo o processo e eu sou grata por isso, porque eu acho que eu vejo nelas muitas coisas que podem não estar no meu dia a dia, porque eu sou uma mulher executiva, mãe, filha, um monte de coisa, mas o entendimento dessa geração que está vindo é outra coisa. Então, assim, me traz muito aprendizado, muito ensinamento e coisas que elas, sem ao menos perceber, elas estão fazendo por eles, para mim, para o pai, para todo mundo, sabe? Então, eu acho que a presença, quando a gente fala, né, ser homem hoje em dia não é tão interessante, a gente sabe que a sensibilidade e o poder do feminino, ele é absolutamente incrível. Então, que ela e as irmãs possam trazer isso para que eles sejam homens de bem e que respeitem as mulheres como merecemos todas, entende? É mais nesse sentido com mesmo. certeza, sinto mesmo, assim, acho que elas são uma oportunidade, assim, pra gente também, sei lá, acho que se conectar de uma outra maneira com o feminino, né? Ser mãe de menino é uma coisa, sei lá, tem uma coisa meio visceral, assim, eu acho, né? Eu tenho amigas também que falam sobre a diferença entre você ser mãe de menina e mãe de menino, óbvio, amigas que têm meninos e meninas, e elas falam isso, assim, tipo, esse negócio de édipo, assim, meio que existe. Bom, as minhas amigas têm filhos pequenos, né? Nossa, posso ficar fazendo uma terapia de 3 horas sobre esse tema. Porque, assim, o Bernardo começou a namorar. Você quis morrer? Eu quis, acho que eu morri. Não, eu quis morrer, mas o que pior pra mim foi o seguinte, ele começou a namorar e, assim, tudo bem, tá namorando, você acha que ele tá pegando na mão. A gente esquece que a gente já teve 16, 17 anos. Amor. Tá achando que ele tá pegando onda. Aí eles foram numa festa de 15 anos. Daí sabe aquelas fotinhos que você tira em estúdiozinho, assim? Aí ele falou, olha as fotos que eu tirei dele. Tava beijando na boca. Eu falei, como assim? Beijo ardente. Eu falei, você tá beijando na boca, Bernardo? Daí ele falou, é claro, né, mas você acha que tô fazendo o quê? Foi o meu primeiro, tipo, eu falei, meu Deus. Mas aí você foi ingênua, né? 16. Eu falei, não, mas é que assim, não é que eu não imaginava, eu só não tinha visto. Mas assim, eu falei, precisa foto? Precisa essa coisa? E assim, a menina é uma graça, a Isa é um amor, eles estão namorando, é uma história super bonita. Mas ali foi meu entendimento shift, de que, assim. tipo, é real, ele beija na boca e mostra para o mundo. Porque você acha de certo que vai beijar escondidinho, sei lá, porque você acha. Sim, eu não O sei seu o que você filho, acha. você acha outra coisa. É. Então, assim, foi e tá sendo um belo aprendizado também, porque a Isa também traz uma outra perspectiva. Muda o nível das conversas. Você vai conversar com seu filho sobre quando que você sai, quando que você pode ou não pagar conta, quando que é ofensivo, quando que não é, sabe? Tipo, coisas... São outros dilemas também que estão surgindo. São outros assuntos. E tem um desafio, porque às vezes a gente acha que a nossa verdade é a verdade ainda absoluta. E não é.
né? Eles trazem uma outra perspectiva. Eu sempre brinco com ele me desafia, assim. O Gui ainda tá olhando, observando, mas o Bernardo me desafia no que a gente discute, assim, sabe? E às vezes você chega em casa e você nem quer essa conversa, mas eu acho que se eu optei por ser mãe, eu preciso ter, mesmo que ela dure 2 horas e eu esteja querendo enforcar ele, dizendo para ele dormir. Mas às vezes você precisa resolver temas, né? Então é super importante. Mas enfim, namora. Só o Gui que não namora no momento. É Que eu saiba, né? complicado. É. Mas já tá beijando na boca Quantos também. anos o Gui tá? Você falou 14. 14. Ai, é bem novinho. Não namora, mas já beija, acho eu. É, mas eles estão essa coisa, cara. Eu converso assim, eu nem posso ficar falando porque eu tenho meus assuntos reservados com a Helena e aí a gente tem uma promessa, né, Helena? A gente Não pode. conversa, mas ela tá com 11, entendeu? E tem história, tá? Tem histórias Super. assim, né, do que acontece na Super. escola, das amigas, do que aconteceu, tudo, né, tudo É. bem, mas assim, a gente tem que tá assim, de olho, porque senão a gente fica tratando que nem nenezinho. Não, é Sempre, isso, né? são adultos. Eu tenho 1,60 m, Bernardo tem 1,82 m. Sim. Então, assim, Guilherme também já me passou, tá chegando em 1,70 m. Tipo, eu sou uma mãe pequena. E às vezes eu quero discutir com ele, eu falo, Bernardo, e ele fala, o que você tá falando? Nossa, ele veio assim, tipo, mas por que você tá falando isso? Daí eu falei, o que você tá me olhando? Tipo, eu tenho vontade de empurrar aquele ser enorme. Aí ele falou que eu acho muito engraçado você desse tamanhinho brabinho. Eu falei, não queira Me ver. respeita que eu sou Você sua não queira mãe, me ver braba. Agora, eu queria voltar pro assunto que eu queria que você entrasse, que é a história de quando você sai dela. Bom, primeiro, como é trabalhar 19 anos no mesmo lugar? Então, assim, óbvio que você casou com o chefe ou com alguém daquele trabalho, gente, porque assim, 19 anos não tem como. Se você ficou 19 anos trabalhando em outro lugar, espero que você tenha casado, entendeu? Se divorciado, tinha história, filhos, tudo dentro daquele lugar, Toda porque essa senão história. você perdeu tempo, né? Não dá pra ficar tanto tempo no lugar só pra trabalhar. Olha, é muito louco isso, porque, primeiro, eu sou economista de formação, né? Então, eu comecei a minha carreira no Citibank, Arthur Andersen, eu fui para bancos, um caminho financeiro. E aí eu decidi ir para os Estados Unidos ficar 1 ano, porque não é que nem os nossos filhos agora que já nascem cantando, falando inglês. Eu fui para lá para estudar inglês, eu me formei e fui. E fiquei fazendo um curso durante 1 ano e um dia assisti uma aula subsidiada, eu estudei em Boulder, no Colorado, e era sobre marketing. Eu saí daquela aula e falei, gente, eu quero voltar para o Brasil porque eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de entender comportamento humano. E aí eu voltei. E assim, Curitiba, fábrica da Electrolux em Curitiba, tudo certo, apliquei para o programa de trainees e entrei. E posso te dizer, se passaram 19 anos e eu tive tantas oportunidades, eu honro a minha história assim com muita vontade mesmo, porque eu aprendi tudo que eu sei sobre marketing, sobre estratégia dentro da Electrolux. Mas você era trainee, aqueles que rodavam a empresa inteira? Eu era trainee de marketing, ou de mas marketing, rodava tá, a empresa inteira, mas aí foi evoluindo, eu passei por todas as cadeiras, analista, supervisora, coordenadora, gerente, diretora Brasil e depois virei CMO Latam. O que acontece nesse tempo, eu já reportava para o CEO e já reportava para a CMO Global na Suécia, eles saem da organização, eles saem em 2016 e ela saiu no começo de 2017. E eu representava essa estrutura Exato, a anterior. antiga gestão, claro. E aí eu fui demitida. Entrou um presidente que a gente já se conhecia. Posso a gente fazer uma trabalhou, pausa? Claro. Vou fazer uma pausa para te falar parabéns por dizer fui demitida, porque isso é uma coisa que a gente está desmistificando também. Então, eu tenho falado aqui com outras mulheres, e a gente comentou um pouco sobre isso, o quanto eu acho que as mulheres são muito mais corajosas e mais confiantes e mais humildes, é um misto de tudo isso, que tá levando a gente para um lugar de dizer com uma tranquilidade: eu fui demitida, né? Eu fui desligada do meu emprego. E eu primeiro quero te parabenizar. E segundo, eu queria saber se isso é um lugar de dor pra você. Que vai Vamos conectar lá. um pouco com o que você vai falar. Primeiro, obrigada por você dizer isso, porque se eu tenho um propósito na minha vida hoje é dividir essa história, porque eu acho que eu posso ajudar muita gente com isso, absolutamente muita gente, porque a gente não é fácil, não é normal e existe um luto, mas ele passa. E eu acho que é isso que a gente precisa dizer. Então, eu até escrevi um capítulo num livro falando sobre a transição de carreira, tudo, mas vamos Numa voltar sobe puxa contando. outra, que a Adri escreveu também. Ela Exato, veio aqui deu porque eu entrevista. queria contar isso, porque eu queria deixar registrado no mundo que existe vida após uma demissão e que a gente tem que falar sobre isso. Perfeito. Acontece que para mim, depois de 19 anos, ter sido demitida, eu sempre imaginei que eu ia para o board, a Electrolux é sueca, que eu ia para o board na Suécia. Eu sabia vender geladeira, gente, era isso, dentro da Casa Bahia, Ponto Frio, onde quer que seja.
E eu cheguei em casa demitida, eu não sabia o que era não trabalhar, eu não sabia o que era levantar e não ter para onde ir. Então, eu cheguei em casa, eu lembro direitinho, a moça que trabalhava lá em casa, eu falei, amor, vai embora. Eu preciso olhar para os meus filhos, para o meu marido, e mais do que isso, eu preciso olhar para dentro de mim mesma. Porque eu não sabia mais quem eu era. Eu era uma pessoa, eu vivia no salto alto, totalmente empoderada, montada, bonita, e de repente eu já não sabia mais o que era. E aí começou, e foi muito difícil para mim entender. O ponto é, claro, dentro do meu privilégio, eu ainda tinha uma condição de não poder trabalhar por um ano, tinha salários e tudo e tal. Mas assim, o medo de, será que eu sei fazer outra coisa? Será que eu sei? Será que eu vou conseguir? Você estava Como é que muito eu vou? identificada com o Não trabalho, existia a né? Sandra Montes, existia a Sandra da Electrolux. Então, foi ali que eu resolvi parar e olhar. Eu fiz um curso super profundo de autoconhecimento, foram 3 meses. Como é que era esse curso? O nome dela é Alana Trauzinski, ela é de Florianópolis, e ela escreveu um livro, e era bem sobre reviravolta. O nome do livro é Recalculando a Rota. Olha. E aí eu conversei com uma outra amiga minha também que tinha mudado de anotar. carreira. Eu fiz esse curso, ele era online, tudo. E assim, a gente conversava, tinha mentorias. Mas eu olhei para dentro de mim, das minhas crenças limitantes, olhei para quais eram as minhas dúvidas, o que eu tinha, o que eu não tinha. E foi absolutamente essencial para eu descobrir que eu tinha potencial para fazer muitas coisas mais e para descobrir meu propósito pessoal e profissional, que é fazer a diferença na vida das pessoas, gerando impacto positivo. Então, daquele momento em diante, eu entendi que eu só iria trabalhar para organizações com propósitos que eu reconhecesse como meus. Então, a oportunidade da OLX, que é de economia circular, onde eu vi as pessoas realizando seus sonhos de outras formas, através de uma segunda chance de consumo, né? O próprio Rappi, que era achar o tempo disponível para você, né? Você ter um assistente virtual, como é que eu faço agir em tempo? Porque a grande questão do mundo é o tempo, né? Você quer ter mais tempo para tudo. Então, eu vi no Rappi esse propósito. E também foi o que me fez vir para a Olist, que é o que tem um propósito que é ser a parceira número 1 do empreendedor brasileiro. E eu entendi que se eu trabalho por uma cadeia, por um lojista, às vezes eu estou impactando toda a família dele, toda uma Sim, ele rede. tem uma folha de pagamento, ele Exato, tem uma família que depende, né? Ele tem, exato. a vida dele também é aquele negócio, porque o empreendedor tem muito isso, né? A gente fala de ser muito identificado com o trabalho, e você estava comentando como é que a tua carreira identificava você de uma maneira tão profunda que na hora que você saiu dali, você não conseguia saber mais quem você era, porque tiraram uma parte essencial de você, você teve que redescobrir quem era a Sandra. O empreendedor, imagina o quão visceral é essa relação, porque aquilo é a vida dele, o sustento dele. Ele é completamente o trabalho e aquela. Muitas vezes ele colocou tudo que ele tinha, que ele tem, não só o tempo, mas né, dinheiro, dedicação, expectativas, realizações de sonhos. Você tem a vida de uma pessoa embalada num sonho, literalmente. Né? Não é uma carreira, Exato. não é um emprego. É a vida da É a pessoa. vida, ele não quer mimimi. A gente fala de ter conexões reais. Nananana. Você está resolvendo o meu problema? E isso é importante. Então, foi uma das minhas decisões. E o processo de transição de carreira, na verdade, eu me envolvi com a Singularity e entendi que eu queria ir para a tecnologia porque era a única forma de eu impactar um número maior de pessoas. Por isso eu decidi ir para a tecnologia, o que é uma transição muito difícil para uma pessoa que tem 19 anos, que trabalha numa velha economia, que sabe vender Linha branca. geladeira com promotora no ponto de venda. Exato, porque Entende? ainda que é um tipo de produto que as pessoas demoraram para começar a comprar online. Concorda? Muito, muito, porque todo Ou- mundo queria Todo abrir. mundo quer abrir, quer ver, e são Elas itens mais aprenderam. caros, né? Não é que não é você clica aqui e gastou R$ 20, não. É. Né? É uma compra de um valor alto, então às vezes a pessoa quer ver, quer encostar, então ainda o ponto de venda Muito. ainda é muito forte, né? Mas me ensinou a ser muito centrada no consumidor. E eu achava que eu podia levar isso para a tecnologia. Então, o que, que eu fiz nesse 1 ano? Né? Além de autoconhecimento, eu comecei a estudar sobre performance, sobre growth, sobre tudo isso, porque isso não era a minha realidade, eu tinha que aprender sobre isso. Então, eu comecei, eu não me lembro de um dia em 1 ano que eu tenha dormido até as 11, porque a gente se cobra, você acha que você tem que estar pronto. Então, ou eu estava mexendo no LinkedIn, ou eu estava fazendo isso. E por incrível que pareça, também gosto de contar isso para as pessoas saberem, eu me candidatei para a OLX, uma vaga de diretoria que era menor já do que eu tinha, mas eu me candidatei pelo LinkedIn.
e fui chamada para entrevista. As pessoas não acreditam muito, mas funciona. Então a gente tem que Olha. olhar para tudo no momento de transição. E eu lembro direitinho que quando eu fiz a entrevista, o PK, que hoje é CEO do ClickBuzz, ele olhou para mim e eu falei para ele, eu não tenho tudo que você precisa, eu não sou uma nativa digital. Daí ele falou, mas você tem tanto do que eu não tenho, então a gente vai fazer uma boa dupla, porque você vai me ensinar tudo que você sabe de consumer-centric, de todas as coisas, e eu vou te ensinar tudo sobre growth. E foi absolutamente incrível. A gente ficou 1 ano trabalhando juntos, depois ele saiu, e eu virei CMO e fiquei mais 2 anos. Olha que loucura, né? Você falou que nesse período que você deu um tempo aí, que você foi estudar, você foi se aprofundar em 2 coisas opostas, né? Quer dizer, você foi buscar autoconhecimento, você foi, né, no, sei lá, no mais fundo da humanidade possível, do que é ser humano, né? Das suas emoções, do que você sente, do que você pensa, de quem você é, né? Quase responder uma pergunta existencial. E um outro lado absolutamente técnico. Growth e o CAC e o... Tudo ao mesmo tempo. Todas as letrinhas, tudo. É porque eu achava que eu precisava primeiro me redescobrir como pessoa. A vida corporativa, se você não olha para ela com os olhos corretos, você vai indo para um caminho que nem sempre é o que você escolheu. Sim. E eu precisava desse tempo. Por outro lado, eu queria impactar um número maior de pessoas. Eu queria ir para a nova economia. E eu queria estudar para isso. Eu não sabia onde ia dar, mas eu precisava. Então, o que eu acho que é bonito contar é que foi triste? Claro que foi. Sofri. Eu lembro direitinho, no dia seguinte que a gente saiu, a gente foi pra Disney com as crianças. Sabe aquela coisa que você vai, abraça o Mickey, vive naquele mundo de ilusão com as crianças, maravilha. Aí volta pra Disney, é pra maravilhoso. Disney, porque daí, tipo, né, vinham todo mundo aquela coisa, não sei o que lá. Só que daí você volta pro Brasil, você literalmente está desempregada e é isso. E aí você precisa juntar seus caquinhos e ir atrás. Então, eu acho que hoje, né, as pessoas quando são demitidas, já é um pouco... Mudou, de 8 anos atrás para agora, mudou, com todos os layoffs, dos unicórnios, das Sim. startups. Acho que mudou a Normalizou realidade. um pouco mais, né? Nem por isso as pessoas falam com tanta naturalidade sobre isso. Então, eu acho que mesmo que já é mais natural você ser desligado, não depois de 19 anos, sempre tem um Claro, caos. impacto. Mas eu sinto que ainda é um tabu, então por isso que eu faço questão de dizer, gente, eu fui demitida, tudo bem? Na verdade, isso já tá fazendo parte da minha apresentação, E tá tudo bem, né? É. Então, eu acho que tem um pouco do... É. Assim, fui demitida, passo bem, entendeu? Tô ótima, tô aqui criando meus 5 filhos. Eu agradeço a demissão. Eu costumo dizer, 2017 foi o pior ano da minha vida, mas foi o melhor ano da minha vida, porque me fez renascer. Como mulher, como profissional, como mãe, como esposa, como o que for, eu me sinto muito mais segura depois de ter passado por esse processo, né? Eu acabei mudando coisas na minha vida. Aquilo que eu falei, eu ia pra Electrolux toda super bem vestida, maquiada, salto alto. Eu não uso mais salto, eu só uso tênis. Eu tinha carro blindado, hoje eu não tenho mais carro, eu ando de metrô, eu ando de Uber, eu mudei, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais simples, muito mais humana e muito mais focada naquilo que tem que ser feito, sabe? Maravilhoso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que essa questão de não dizer fui demitido, ela pega um pouco mais pro homem do que pra mulher? Eu acho, porque o homem, a gente sabe disso, né? Você vai para uma entrevista, dizem que você tem que saber 10 coisas, se você não sabe as 10, você nem vai. Nem vai. O homem, se ele sabe 5, ele já tá lá, dizendo que sabe as 10. Então, eu acho que a mesma escada que você sobe é a mesma que você desce. Muitas vezes, se manter em eu sei as 10, é muito mais difícil de dizer eu não sei nenhuma delas. E tudo bem dizer que você não sabe. Assim, eu não tenho nenhum problema hoje em dizer coisas que eu não sei e coisas que eu quero aprender. Porque eu sinto que isso me diferencia como pessoa e como profissional. Porque eu consigo dizer, gente, eu não sei fazer isso, mas eu sei contratar quem sabe. Então, eu acho que eu só contrato gente que sabe mais do que eu. Só. Porque eu quero aprender com eles e quero que eles me ensinem aquilo que eu não sei. Eu tenho muito para entregar, eu tenho muito para dividir. Então, tudo bem, é uma via de mão dupla. Mas eu acho que o homem sofre nesse papel de ter que dizer eu não sei. E aí, talvez porque eu não sabia, a consequência foi, ou porque eu não me adaptei, a consequência foi.
porque acho que também é um lugar, até a gente conversou profundamente sobre isso, né, antes aqui do ar. Eu falo que, gente, eu vou começar a gravar os almoços, tá? Então eu vou comprar aquele óculos da Meta, que a gente tem a câmera, eu vou pedir a permissão pra pessoa, porque as conversas de antes são tão maravilhosas, mas a gente falou profundamente sobre esse lugar. Primeiro do seguinte, citei o que um amigo, um colega nosso, ele vai vir aqui até, beijo pra você, Fred Bataglia, vou citar você aqui antes de você vir, a gente vai conversar mais profundamente sobre isso, mas eu já expondo um pouquinho aqui. Ele fez o seguinte comentário comigo. Cara, o ego, né, ele é tão forte, e às vezes ele se sobrepõe tanto, né, àquilo que a gente quer parecer ser, quer mostrar, né? Então, por exemplo, eu sei tanto, e eu me comporto como se eu soubesse X mil vezes mais do que tanto. Então ele falou assim, eu sou aqui e eu me comporto como se eu fosse aqui. Porque isso é o meu exercício de ego, de tentar, né, parecer algo que eu gostaria egoicamente de ser e não necessariamente eu tenho que ser. E vocês mulheres, e ele colocou isso, ele falou assim, vocês mulheres são exatamente o contrário, né? Então vocês estão numa posição e vocês se colocam muito abaixo disso. E a gente fez um comentário no nosso almoço que a gente falou, o Rafa, né, que estava com a gente, trabalha aqui na CNN comigo, falou, e além de tudo vocês se colocam como menos do que são e ainda dividem a responsabilidade pelas suas conquistas com um monte de gente que ajudou, né? E ela falou assim, isso é unânime. Você falava disso, né, na nossa conversa. Você falou, cara, eu não seria nada e nem ninguém. Eu sei trazer pessoas boas, eu sei trazer quem não sabe, eu sei montar times e eu devo muito de onde eu cheguei a pessoas. Isso a gente acha em muitos discursos da mulherada que tem vindo aqui conversar com a gente no Fora do Briefing. E eu acho que tem muito disso. Chega num ponto que, assim, o Fred é ótimo, tal, esse é o comportamento masculino. Mas é que, quando eu olho pra mim, eu cheguei num ponto que eu não preciso mais parecer ou ser alguma coisa que eu efetivamente não sou. Eu quero ser o que eu sou e eu tô confortável com isso. Tipo, eu tô cagando. Eu não estou cagando, literalmente. Foda-se, praticamente. Então, assim, eu não quero mais parecer algo que eu não sou. Eu quero ser reconhecida pelo que eu sou, pela Sandra do jeito que ela é. Se eu tiver que ter um outro papel, na segunda metade da minha vida, eu não quero isso. Eu não quero. E tudo bem se eu tiver que saber as 10 coisas, mas eu vou ter uma honra em dizer, eu sei 8, mas essas 2 eu preciso aprender. Essa aqui eu vou contratar quem sabe para ajudar aqui. Sabe, eu não quero mais ir para um outro, né, caminho. Isso. Eu acho que é natural as pessoas confundirem espaços, a gente querer parecer ser o que a gente não é. E isso, para mim, não traz mais nenhuma satisfação. É libertador, essa é a melhor palavra. Eu dizer o que eu sou e as pessoas me reconhecerem pelo que eu sou, sabe? E eu acho, e assim, deixando bem claro, também acho que é zero demérito, porque eu acho que todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por aquele momento, a gente também comentou sobre isso, que em algum momento você tenta projetar um eu, né, o eu que eu quero ser, e você tenta externalizar isso. Eu acho que isso é natural do ser humano. Eu acho que ninguém... Por uma evolução de vida e de carreira. Claro, porque, né, assim, desde que você ambicione coisas, qualquer coisa ali vai ser uma projeção num primeiro momento, porque você nunca começa, né, você não começa tendo conquistado tudo. Você vai indo e aí, para conquistar, você vai... estabelecendo alguns comportamentos. Então, assim, eu não acho que é demérito, mas acho que existe uma libertação nesse processo de você falar, não preciso mais passar por isso, né? Não é mais necessário. Eu não preciso disso para ser feliz, eu não preciso ser reconhecido ou não reconhecido. Isso aqui, pra mim, já meio que tanto faz, né? E eu acho que é uma coisa assim, isso não me tira a responsabilidade de eu querer saber mais. Claro. São coisas diferentes, eu quero saber muito. Hoje eu tô no curso de conselheiras de diversidade em conselhos, eu já tô pensando no meu passo do ano que vem. Eu quero continuar aprendendo. Eu acho que isso é o bacana da coisa. Tipo, você reconhecer o que você não sabe, o que você precisa evoluir, o que você precisa aprender. Então, são formas... Cada um se projeta onde quer chegar. A única coisa que eu acho que muda aqui é o fato da alma feminina ter um pouco mais de espaço em dizer eu não sei e eu quero aprender. Perfeito. Entendeu? O homem, ele tem menos espaço, na mesma medida que ele tem mais espaço de poder no trabalho e ele acaba, né, se identificando super com o lado profissional e ele vive aquilo, ele é aquilo, então ele depende, ele não pode, né, ele
trabalha para não perder aquele espaço que ele conquistou, porque ele é o provedor, porque existe uma expectativa de ele, sei lá, sustentar a casa, a família, etc. Ele fica muito identificado com o trabalho. E ele não se permite justamente esses lugares de falhar, errar, não saber, ter que aprender e ser demitido no limite ali do que poderia, né, no tático dessa história seria no limite tangibilizado a uma demissão. O cara não se permite estar nesse lugar. E é muito bom para o homem que ele tenha esses espaços que ele consegue ocupar, né, de uma maneira mais predominante, pelo menos até hoje conseguiu, e a gente tá lutando para que isso seja mais equilibrado. Mas, por outro lado, a mulher, porque não teve esse protagonismo no seu lugar de trabalho, consegue se desenvolver em outras áreas. Então, ela consegue ser mãe, presente, levar o filho na escola, né? E ela é permitida de fazer isso, né? Então, ela não faz mais do que obrigação de levar o filho no pediatra, enquanto o homem, meu Deus, ele levou o filho no pediatra, um acontecimento. Mas existe o lado bom e ruim, o lado luz e o lado sombra de tudo. E o lado sombra para o homem, desse protagonismo todo no ambiente profissional, é que ele não tem a oportunidade de ser frágil nesse ambiente, que é o único onde ele está. E aí, se ele não pode ser frágil, ele não pode ser demitido, ele não pode parecer ser menos do que ele é. Aliás, ele tem que parecer ser mais do que ele é. Então, isso também é uma forma de opressão. Porque existe um julgamento entre até o meio em que vive. Perfeito. Só que eu não acho que esse julgamento não existe só para os homens. Eu acho que existe para as mulheres também. Uhum. É que eu acho que o que é libertador é você dizer, tudo bem, eu não sei, eu vou aprender e tá ótimo nisso. Para o homem é mais difícil assumir essa frustração. Uhum. Porque eu acho que você colocou muito bem. Ele tem um lugar que não essas outras coisas que a gente faz e que a gente vai compensando, faz com que a gente se recupere mais rápido. Uhum. Não estou dizendo que a dor é menor ou maior. maior. Eu só estou dizendo que a gente consegue falar mais disso, a gente procura falar mais disso, que é terapêutico. E você consegue colocar. Então, assim, lembrando a tua primeira pergunta, você me disse, você acha que é um lugar de dor? Hoje não mais. Mas foi um lugar de dor? Foi. Mas eu sou super grata por ter passado isso. Eu não estaria aqui falando com tanta propriedade sobre transição de carreira, sobre viver um mundo digital, sobre buscar outras coisas, se isso não tivesse acontecido. Sim. Então, é uma linha muito tênue. Foi um lugar de dor? Sempre vou lembrar e reconhecer. Sim, foi um lugar de dor. Foi o pior e o melhor ano da minha vida. E essa é uma frase que segue junto comigo. Maravilhosa. Agora, deixa eu também recuperar um outro tema que a gente estava falando, que tem a ver um pouco com essa... Acho que com esse processo de você se descobrir, né, que você comentou comigo, e dessa definição de profissional que você trouxe, né, uma profissional com propósito. Eu acho que você é uma das pessoas que é uma grande embaixadora dessa coisa da liderança humanizada, né? Acho que você fala muito sobre isso. E a gente foi parar em inteligência artificial, e eu vou fazer a conexão aqui para a gente trazer um pouco, que eu achei que foi uma conversa super interessante. Que eu acho que esse perfil de profissional, menos técnico, embora você tenha ido estudar a técnica aí no seu período de retiro, né, de transição, mas esse lado de autoconhecimento e talvez esse output que trouxe essa Sandra que eu conheci depois, né? Que já é uma Sandra que olha para esse lugar da liderança humanizada, de você ter propósito, de você conhecer a história, as pessoas, as emoções, o que move, o que tem. Esse lugar é o que nos diferencia e nos diferenciará cada vez mais. E a gente falou muito disso ser o que a gente quer perpetuar para os nossos filhos e para as próximas gerações, até em razão de a parte mais técnica acabar ficando no limite nas mãos das máquinas, né? E eu comentei com você sobre o livro que eu tava lendo esse final de semana no meu período de desconexão. Gente, eu fiquei 2 dias inteiros sem entrar em nenhuma rede social. E eu fiquei mais focada em ler, em ficar com meu filho e tudo. E o livro fala muito sobre isso, né? Faz muitas análises e testa algumas hipóteses, conversa sobre algumas hipóteses do que vai acontecer a partir do improvement da humanidade em função da inteligência artificial. E talvez toda essa parte técnica vai ficar muito, né, para trás. E o que vai fazer diferença é esse tipo de profissional que você se descobriu e que você luta tanto, você traz essa bandeira. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Para mim, eu acho que assim, a tua definição é muito, muito clara e eu acho que eu concordo muito, né? A gente falou agora há pouco sobre isso. Eu entendo que não existe mais espaço para não existir uma liderança humanizada. Eu acho que a inteligência artificial está trazendo uma série de coisas e eu nem me preocupo tanto, porque vai resolver aquilo que é o básico, mas entender de gente, entender de pessoas, saber ler o outro através do cargo e por fora do cargo é muito mais, não através, é além do cargo, porque eu acho que você começa a entender de pessoas e ter essa sensibilidade, para mim, é o que diferencia um profissional. Então, eu acho que a inteligência está vindo de uma forma arrebatadora, facilitando a minha vida, a tua já facilita num monte de coisa, mas existem coisas que ela jamais vai fazer por mim. Existe o cuidado que eu tenho com o time que trabalha comigo, que eu quero que eles sejam os CMOs do futuro. Eu não estou mais aqui para buscar a luz, eu estou aqui para iluminar caminhos. Me reconhecer como essa pessoa que quer iluminar o caminho dos outros me deixa totalmente fora de uma questão ameaçada sobre inteligência artificial, porque eu não vejo essas coisas combinadas. Foi até um pouco do que você falou da menção do livro. A espiritualidade passa a ter um papel muito grande porque você busca o desconhecido. Então, tem uma parte da inteligência que vai resolver milhões de coisas e vai ajudar milhões de coisas. E que bom que ela veio, porque ela está dentro de um despertar do que você precisa tirar dentro de você, que ninguém pode resolver por você. E isso eu acho que ele é terapêutico, é espiritual, é uma série de caminhos. Eu fiz uma opção por ser uma líder humanizada, mas eu luto e eu tenho que resistir muitas vezes. Muitas vezes esse meu lugar de fala é tido como muito soft para um caminho. E muitas vezes você pode sucumbir a um caminho corporativo que isso não te dê espaço, sabe? Dizendo, putz, então, se eu não tenho esse espaço, eu preciso ser a mulher que bate na mesa. Eu não vou fazer isso. Eu acredito em generosidade na comunicação, eu acredito nas palavras corretas. Isso não quer dizer que eu não entrego resultados. Claro, eu entrego resultados, mas se eu tenho um time feliz trabalhando, se eu tenho um time que a gente possa discutir o que tem que ser entregue, o que tem que ser feito, esse time tem que sentir que eu tô com eles o tempo inteiro e que eu vou tirar deles o melhor potencial que eles tenham. Para isso, inteligência artificial vai fazer uma parte que eu não sei fazer, e que bom, né? Porque, volto a dizer, eu só contrato gente que sabe mais, que me ensina e que eu aprendo todos os dias. Mas quando eu olho para isso, eu quero que eles sejam profissionais também capazes de reconhecer seres humanos e que possam liderar dessa forma. Eu não vejo outro caminho para um êxito, porque o resto é efêmero, dura pouco. Sim. E não acontece, sabe? Só falando, eu não sei se eu falei qual é o livro, eu falei? É o livro do Harari novo, chama Nexus. E você mencionou até uma parte que foi assim, surpreendente para mim, que a gente vinha conversando, que é num lugar que eu não esperava. Quando eu comecei a ler, eu não terminei o livro, tô bem no início, na verdade, mas o livro já me levou, desde as primeiras páginas, a um lugar de reflexão que conectou IA com espiritualidade, e passando por essa questão da humanidade, que a IA, ela tende a ser tão similar em termos de raciocínio lógico, de construção de raciocínios programados, né, a partir da identificação de padrões e tal, que você, no limite, poderia se programar. Então, quer dizer, eu posso ir lá e fazer um prompt que vai e ter uma conversa ali de X tempo e imputar determinados dados que vão fazer com que a IA consiga, em algum momento, responder como se ela fosse eu. E eu tive essa conversa, inclusive, enquanto eu tava lendo, eu parei no meu detox de celular, mas eu parei e eu fui conversar com o chat GPT para ver o que ele me respondia sobre isso. Então, assim, bom, então significa que a coisa vai se aprimorar tanto que, em algum momento, pode existir uma outra Mariana do outro lado ali na IA, que foi programada por mim, e que vai responder como se fosse eu, ou que vai fazer, né, estabelecer raciocínios como eu provavelmente estabeleceria. E eu pergunto isso pro chat, eu falo, então significa que eu poderia te programar para que você fosse eu, e que no dia que eu faltar, você me substitua de alguma forma? E aí a gente entra para esse raciocínio de, então, o que diferenciaria essa Mariana orgânica, né, essa Mariana de carne e osso, da Mariana programada pela IA, na IA. E a resposta, e o livro fala um pouco disso, a resposta não pode ser tão simples quanto a sua matéria é orgânica, é carbono, e essa aqui é silício, um chip. Não pode ser só isso. Precisa existir uma camada
que aí a gente vai chamar, cada um vai chamar do seu Deus, do self, da energia, do que move, do universo, sei lá. Mas precisa haver um quê de humanidade que me diferencia da programação de mim mesma. E aí, nesse momento, talvez a gente esteja falando de uma mudança, de uma revolução que a IA vai trazer, onde só esse tipo de skill que você veio comentando seja, de fato, mais valorizado. Eu não preciso de alguém que saiba nada de growth. Foda-se. Né? Vai estar tudo Põe pronto. aí, exato, alguém Ele vai faz, resolver. a máquina faz o funil, a conversão e não sei o quê. Agora, quem que vai olhar pra mim e falar, eu também perdi um bebê? Exato. E vai me fazer chorar? Não. Porque a IA não vai. A hora que você falar, responda como se você fosse a Mariana, ele vai escrever, eu também, mas não vai ter aquele olhinho ali, ó, aquele beicinho tremendo, não vai ter. Não, e você concorda que, assim, se não for isso, então vamos todo mundo embora, né? Vamos embora, então, exato. Então, se a gente pode fazer, vamos todo mundo se programar, a gente, né? Exato. Então, assim, tem que existir algo do que a gente seja único. Eu me considero única na minha forma de interpretar emoções das pessoas. Existem milhões de pessoas que fazem isso melhor que eu. Que bom, tá tudo bem. Mas, assim, eu tenho que ser única em alguma coisa. Eu escolhi essa. Eu quero cuidar de gente, eu quero entender as pessoas, eu quero elevar as pessoas a um outro patamar. Essa é a minha escolha. Eu acho que ela é uma batalha, porque acho que muitas vezes ainda não é compreendido. Que ganha mais quem souber a resposta na hora, quem não sei o que lá. Exato, quem fala coisa eu mais não tô difícil, preocupada mais com complexa. isso. Eu não tô. Mas assumir esse lugar é libertador, mas é uma luta constante. Com Porque certeza, você porque não é todo precisa. mundo que vai valorizar. E não vai valorizar. E tudo bem se não valorizar. Eu não vou dar certo em todos os lugares, eu vou dar certo em alguns. E que bom que eu tô num lugar que hoje eu acredito que eu tô dando certo. Então eu olho para os meus filhos, né, que dentro estudam numa escola super bacana, que podiam estudar em todo lugar do mundo. Mas o meu filho hoje tá na turma do Giló, fazendo um trabalho humanizado, aprendendo sobre outras coisas. Eu não sei o que ele vai querer estudar na vida, mas eu quero que ele seja um homem bom, um homem de bem. Então, assim, a conversa que eu quero, o legado que eu quero deixar para os meus filhos, para as pessoas que convivem comigo ou que estão perto de mim, é que saibam o diferencial que eu construí para o ser humano, entende? Perfeito. Isso, para mim, é mais valioso. É uma ponte que você pode explodir? É. Muitas vezes você pode chegar lá e falar, ó, se você não quer, não quero, não quero, então vou embora. E eu tenho 5 filhos, eu costumo dizer que eu vou trabalhar até morrer. Então, tem um aspecto aqui. Mas não adianta mais eu me enganar que eu vou cumprir esse... Sabe, ninguém engana, né? Tipo, tem aquela coisa, frasezinha que eu gosto, que é a beleza facilita o ingresso, mas não garante a permanência. Posso até parecer ser alguma coisa, mas eu não vou garantir por muito tempo. Então, assim, para eu entregar para o mundo o meu melhor, eu uso muito isso. Eu quero entregar meu melhor ao mundo. Eu preciso ser eu mesma. E para isso, eu preciso falar sobre humanização. Eu preciso falar das pessoas. Eu preciso enxergar as pessoas além do que elas fazem. E acho que a inteligência artificial só vai acelerar esse processo, sabe? Vai ser mais rápido ainda. Perfeito. Porque as pessoas que tiverem esse olhar vão se diferenciar no mundo. E assim, não que eu esteja buscando um lugar, não é isso. Mas eu quero ser fiel a mim, aos meus princípios, aos meus valores. E essa é a forma que eu encontrei, sabe? De novo, parabéns pela postura, porque ser uma mulher que cuida de 5 seres humanos, né? Tem 5 seres humanos para alimentar e ter a coragem de dizer, olha, né? Não é que você tá se dando ao luxo, né? Não, você não pode falar, gente, hoje eu não... cansei de trabalhar, eu cansei. Jamais, jamais. E aí eu acho que é isso. Você tá num lugar de quem precisa trabalhar, né? Tem 5 bocas para alimentar. Precisa se manter lúcida. Saber educar. Entregando resultados. E ainda assim, se dá o direito, o espaço de dizer, eu vou ser quem eu sou e eu vou tentar, na medida do possível, buscar, né, lugares que me deem esse espaço, isso é muito corajoso. É porque eu acho que assim, e eu acho que cada dia essa coragem ela vai ficando maior, porque quando você se sente bem na sua própria pele, e você assume isso, é como você vai seguir. Sim. Tudo que for menos do que isso me parece pouco. E eu não quero mais ser de poucos. Eu não quero ser do pouquinho. Eu quero ser do muito. Mas o muito não é porque eu quero aparecer, eu não quero nada disso. Zero. Eu sou uma pessoa bem tranquila. Eu nunca me esqueço quando eu saí da Electrolux, que eu fui almoçar com a Maria Laura, ela olhou pra mim e falou, Sandra, mas por que você é tão low profile?
E eu falei, porque acho que eu sou, porque eu quero ser reconhecida de outras formas, né? Eu prefiro conexões emocionais num papo nosso Profundas do e... que milhões, entendeu? Que as pessoas não saibam quem eu sou e só imaginem. Eu quero que elas saibam quem eu sou. Então, por isso que eu disponibilizo a minha agenda. Pra você ter ideia, qualquer pessoa que me procure hoje, que queira falar comigo sobre transição de carreira, eu falo. Porque eu dou Olha, algum jeito, eu vou abrir minha de agenda de algum encaixar. jeito, porque eu preciso eu preciso ajudar alguém. Se o que eu vivi pode ser exemplo para alguém, que seja dessa forma, sabe? Então Maravilhoso. é um Gente, pouco vocês do caminho. separaram as quotes aí que vão para aqueles quadradinhos do Instagram, porque ela falou umas coisas tão maravilhosas agora. Como a gente já ficou 1 hora conversando, eu Mentira! preciso chamar o nosso primeiro quadro, não é? Eu preciso chamar o nosso primeiro quadro, que é o maravilhoso Merece um Prêmio, só que ao contrário. Você não é uma pessoa muito afeita a prêmios. Inclusive, indo nessa linha do que você estava dizendo do low profile. Você não é uma pessoa que, né, eu tô certa? Acho que você não valoriza isso num lugar, assim, de Que assim, deslumbramento. eu não quero ser injusta. Eu achei lindo estar no ranking da Forbes. Eu achei lindo estar no ranking global do CMOs e B2B mundial. Acho lindo. Eu valorizo. Mas isso não pode mudar em nada o que eu sou e o propósito que eu tenho. E eu prefiro que, se esses prêmios me ajudam a ter mais acesso de dividir quem eu sou, tudo bem. Se for diferente disso, Exatamente. Bom, e aí, nesse nosso quadro, o que eu queria saber é o seguinte: vou fazer algumas perguntas que são coisas que mereciam um prêmio, só que ao contrário. Então, a primeira é: qual foi o pior conselho que você já recebeu na sua carreira? o pior conselho talvez tenha sido que eu precisava me masculinizar, ou bater na mesa, ou falar mais alto. E hoje em dia eu sou uma mulher que não fala alto, eu não bato na mesa e eu me sinto muito melhor assim. Então talvez esse tenha sido o pior, sabe? Que eu tinha que ser homem. Porque assim, saber mais do que todo mundo que está na sala, isso já era uma condição do passado e eu tive que aprender justamente para conquistar o lugar ao sol que a gente tanto falou. Mas que eu precisava deixar de ser uma mulher como eu sou, feminina, para conquistar alguma coisa, acho que deve ter sido pior. Já te falaram pra você ser assim ou você se sentiu um pouco pressionada até pelo ambiente? Eu me senti muito, sabe, comentário lateral, ai, mas muito fresquinha, muito não sei o Muito quê, boazinha. muito boazinha, porque as pessoas Cachinhos confundem, né? dourados. Cachinhos dourados, carinha de Ai, anjo. carinha de anjo. Ah, já ouvi esses vários. E eles não sabem que Boazinha ela. esses cachos se transformam. Bernardo mesmo. O Bernardo, Conhece. o Bernardo é todo cachadinho. Eu falei, Bernardo, você não sabe a força que tem isso. Você vai ver ainda. Agora, qual que é a maior mentira do marketing que já contaram, assim? Que você fala, gente, eu fui achando que era uma coisa... Ninguém aprova nada sozinho. Ninguém aprova nada sozinho. Essa coisa, ai, quem aprovou a campanha? Mentira! Todo chefe tem um chefe, né? Todo chefe tem um chefe, Puta, né? talvez todo mundo tem. Ninguém aprova Total. nada sozinho. Você aprova em Total. time. Ah, não quero dizer, aprovei a campanha. Eu, junto com mais um monte de pessoas, discuti, falei com o presidente, alinhei, falei, ninguém aprova nada sozinho. Não tem isso. É um Principalmente coletivo de opinião. Nos ambientes mais corporativos, eu acho que as empresas que têm um perfil mais de dono, um perfil um pouco mais, vamos dizer, menos processual, talvez até mais flexível no modelo né, não é tão rígido o processo, eu acho que você até tem alguém que manda, né, você tem alguns caciques ali mais claros e o resto, as pessoas estão indo ali meio que de acordo com aquela diretriz, independente de ela estar certo ou errado, mas eu acho que a própria profissionalização do ambiente, né, os processos, o ouvir todo mundo, a democracia tem dessas também, né? Como você tem que ouvir todo mundo, chega uma hora que você não consegue agradar a todos, a hierarquia resolve, mas você tem que fazer um processo gigantesco. Exato. É um trabalho. E existe muito nesse aspecto de você aprender sobre a própria decisão. Muitas vezes você só assinou, mas você ouviu uma gama de informações e de pessoas para chegar a uma conclusão da decisão que você precisa tomar. Então, para mim, ninguém aprova nada sozinho, porque eu não consigo, e você já falou sobre isso, é verdade, eu jamais diria, eu aprovei essa campanha. Sempre fui eu e meu time
nós aprovamos essa campanha. Eu sou muito mais do nós do que do eu, né? Eu acho que essa é uma forma da gente trazer o mundo para a realidade e para ele ser justo, né? Porque eu, sozinha não faço nada, entendeu? Com certeza, com certeza. Agora, qual foi a história da maior cagada que você já fez durante a sua carreira, no seu ambiente de trabalho? A gente só lembra das coisas boas, que bom, né? Mas eu tenho uma coisa que eu me envergonho um pouco bastante, um pouco muito, que eu acho que é. Eu já fiz muito evento na vida, né? Tá. Muito evento, tipo feiras de eletrodomésticos e não sei o quê. E existia um momento que você tinha que contratar promotores. Hoje você nem precisa, você tem um totem, não sei o que lá. Mas assim, você contratava por padrões estéticos. E hoje eu tenho vergonha disso. Hoje isso não Da funciona. estética ter sido um não critério. Mas da estética ter sido um critério. O que me consola é que hoje eu só contrato gente que tem paixão nos olhos, que quer construir, que quer fazer. Então, isso me isenta de um passado onde todo mundo aprendeu. Mas quando me vem isso na cabeça, o que hoje, tipo, putz, não foi bacana. Não foi Total. bacana. Todo mundo fez, mas não foi bacana. Todo mundo fez, mas não foi bacana. Total. Exato, sabe? Sim, super. E um projeto que, assim, na verdade ele foi genial, só que ele nasceu no momento errado, né? Assim, o mundo não estava pronto. Você tem uma dessa? Assim, o mundo, vocês não estão preparados para a campanha que eu vou apresentar. Acho que você vai gostar dessa. A gente fez uma campanha na Electrolux uma vez e a gente não tinha nem grana, nem dinheiro e acho que nem o entendimento. Ela acabou rodando o mundo por alguns padrões, mas na verdade era uma menina que ia fazer o seu curso fora, pós, sei lá, faculdade. E aí, no avião, ela tá indo... E a mãe dela faz uma marmitinha para ela, e na hora que ela recebe o lanche no avião, ela recebe o que a mãe dela fez. Entendeu? Então foi super bacana, mas é uma campanha de cunho tão emocional que isso queria mostrar que a mulher vai ter eletrodomésticos na vida para ter mais tempo livre, para fazer uma série de coisas, mas que as demonstrações de amor também ocorrem por ali. E eu acho que essa campanha, ela é bonita, eu tenho o maior orgulho dela, mas assim, a gente não tinha dinheiro, a gente não divulgou, e acho que por mais que ela tenha sido muito bem compreendida por uma gama de pessoas, ela também não foi compreendida por outras, né? Ai, mas por quê? O mundo tá chato, né? Então, mas a comida do avião não era boa, sabe? Umas coisas assim. Entendi. Então, rolaram coisas meio confusas, mas era uma campanha maravilhosa, assim, sabe? Você ficou 19 anos na Electrolux, então você deve ter vivido por muitos anos um momento de propaganda de eletrodoméstico numa realidade que hoje a gente olharia e falaria, gente, completamente machista, certo? Super certo. Na verdade, assim, é muito engraçado você falar de linha branca, porque você acha que produto focado na mulher vai ter uma estrutura bastante feminina. Muito pelo contrário, bastante engenheirística, bastante masculina, e o foco sempre foram as mulheres. Acontece que os públicos vieram crescendo de diferentes formas, então... A própria comunicação teve que se revolucionar, teve que alterar a forma de comunicar nesse sentido, porque não é mais, primeiro, só para você mulher, você pode decidir, mas não é porque você cozinha, não é porque você lava, não é porque você passa, é porque todo mundo pode fazer. Talvez você entenda melhor, me ajude a decidir. O homem muitas vezes não consegue decidir, pede dicas para as mulheres. Então a comunicação teve que passar a ser muito mais ampla no sentido de família, porque hoje... Por exemplo, o Dengo hoje cozinha mais do que eu, muito mais, entendeu? E eu adoro, que bom, né? Então, ele também precisa entender do processo. Então, eu acho que a marca teve sim que se revolucionar, entendendo o comportamento feminino. A categoria, acho que como um todo tá tentando, não só a né, marca, ir né? para esse como lado. Todo, a categoria para entender que isso é muito mais amplo, né? Eu sei que você não tá mais no lugar de responder isso, mas deve ser um desafio grande também de diferenciar, porque tá todo mundo indo muito pra esse caminho do, então é prático, então é pra todo mundo, é pra facilitar, pra te deixar tempo. Você, né, tava falando isso sobre o exemplo da campanha do avião. E acho que é um pouco assim, eu tenho o maior orgulho na época que eu tava lá, porque a campanha que a gente queria era dizer, você tem mais tempo livre pra ser o que você quiser. E isso, para mim, empodera uma mulher. Então, eu gosto muito dessa linha de comunicação, que o eletrodoméstico não é mais a sua responsabilidade, ele está lá para fazer com que você tenha mais tempo para você, para sua família, para quem você quiser. Então, isso é já era um sinal de evolução do processo. Sim. Hoje existem muito mais homens que cozinham, e que cozinham super bem, que fazem super, mas a coisa do dia a dia sempre ficou muito atrelada à mulher. Mas é uma realidade que está mudando, mas eu não acho que é nem só o segmento, né? Eu acho que todo mundo está tendo que ter esse novo olhar. Sim, e eu acho que Linha Branca passa por isso também, total. Sabe? Quando eu conversei com a Cris Reiko, a gente falou muito do outro lado disso de
campanha de carro também ser muito focada em homem, né? E quando focado em mulher, vai no nosso, onde a gente falou ali, né? Ai, meu Deus, muito filho, preciso de um carro maior. É nessa hora que a mulher entra um pouco no processo de decisão. Quer dizer, é ainda uma estrutura... Né? E entra numa estrutura ainda, uma leitura meio, acho que machista, estruturalmente machista. E eu acho que hoje, assim, o que tem que... Não é mais só uma decisão só dela, embora ela tenha... Mas é uma decisão mais conjugada, né? Ela é mais inclusiva no processo, né? Ninguém decide sozinho. Então, eu acho que essa evolução da maior parte das marcas em todas as linhas de comunicação. Mas aqui a gente consegue identificar muito fácil por ser linha branca, né? Sim, total. Bom, eu vou aproveitar o gancho que você falou de homens cozinhando e vou chamar o nosso quadro Opiniões Impopulares. Eu vou te dar um tema e você me dá uma opinião impopular ou não sobre esse tema. E aí eu queria que a gente conversasse sobre a seita da Air Fryer. Você já viu que a Air Fryer virou quase uma seita, né? Desculpa, mas eu amo. Gente, mas é uma seita. Porque assim, você vira um escravo assim, né? Assim, surreal. Não que os homens não saibam cozinhar, eles sabem, tá tudo bem. Mas assim, muita gente... falando de receitas e de cozinhar com air fryer, virou quase... Vira um assunto de almoço. Eu faço parte da seita. Eu sou, talvez eu seja presidente da seita, não sei ainda, não tô sabendo, alguma coisa. O Dengo ama air fryer. Usando air fryer? Air fryer é vida. Bernardo, Guilherme, tudo, Duda, tipo, air fryer. Então a opinião vamos nos curvar essa seita sim. Meu Deus, eu sou muito tipo, não vivo mais sem air fryer. Não tem a mínima razão de ser. Não tem, não quero. Nem quero participar desse debate, porque a minha eu vou carregar no colo na hora. Então você tem, então vamos lá, numa escala agora aqui de hierarquia de casa. Tem a Simone, daí Air Fryer. Air Fryer e as outras coisas. Isso, tá então, Simone e tem Air Fryer. Gente, vocês perderam aí espaço, hein? Agora, um adulto que não sabe fritar um ovo. Como é que seus filhos sabem cozinhar? Eles têm que saber. Eles têm que saber? Tem que saber. Tem que saber se virar. Não tô em casa todo o tempo. A Simone não tá em casa todo o tempo. Tem que minimamente se virar. Isso não quer dizer que eu não faço, mas tem que saber. Claro, tem toda essa coisa, criança evoluindo, você vai estruturando, porque vai esquecer o negócio aceso, esses negócios. Mas tem que saber. Tipo, pra mim é meio básico. Quem que ensina eles a cozinhar? Acho que os dois. Acho que eu, o Dengo, Simone, acho que todo mundo. Eles são paparicados pela Simone, principalmente. Absolutamente. Claro, porque ela pode fazer tudo que ela quiser, ela, Simone. Simone pode tudo. Mas, sei lá, eles precisam estar lá. Já não tá à noite, não sei o que, fiz, me virei. Então, eu acho que tem um aprendizado. Assim, eu venho de uma família que todo mundo tem que saber fazer um pouco de tudo. Pra ninguém passar fome por nada, sabe assim? Perfeito. Então, acho que é esse caminho. E agora uma opinião impopular sobre a frase: a vida acaba depois dos filhos. Pra quem tem 5 filhos. Nossa! Pra quem começou uma vida casada já com 3, amor. Não há que se falar em vida que acaba com filhos, né? A vida começa, né? Começa. Eu tô numa fase tão incrível da minha vida, do meu casamento, com os meninos, entendendo que os meninos e as meninas estão indo para uma outra fase já de mais maturidade, e que a gente tem um ditadinho assim, quando a gente vê alguma coisa acontecendo, tipo, não, a gente vai ficar em casa hoje porque o Bernardo vai ficar em casa. Aí o Bernardo, não, eu vou sair. Daí a gente olha um pro outro e faz assim... Porque a gente sabe, a gente tem um mantra que diz, no final, seremos nós dois. Uhum. E é sobre isso, tipo, a gente sempre liga. Porque seremos nós dois, é isso. Você já tá nessa fase de estar recuperando algumas coisas que você ficou um tempo sem fazer, porque agora as crianças, porque o seu mais novo tá com 14. Sim, acho que é uma fase assim, putz, vamos nisso. Não, mas o Bernardo vai estar em casa. Ou o Guilherme vai fazer o quê? O que o Gui vai fazer? Porque o Bernardo já sai de Uber, já sai sozinho, já faz. O Gui ainda tá naquela fase, então assim, a gente... Ah, Gui, você vai hoje em algum lugar dele? Não, eu vou, a gente também. Então, tipo, a gente vai conciliando, mas eu sinto que é uma questão muito de tempo e a gente ter tido mais espaço, assim, sabe? Com a Helena a gente já sente isso, tipo assim, ela vem passar o final de semana com a gente, aí a gente já tem que primeiro fazer um checklist, assim, Helena, tem uma coisa que você vai fazer, assim, a gente leva ainda, busca e tudo, mas ela já tem, tipo, um schedule, assim, então, porque eu vou de manhã na casa da não sei quem, depois eu vou enquanto daí tem a festa de não sei quem, né? E aí a gente fica esperando pra ver se tem algum espaço pra gente. E aí tem dia que o Igor fala, vamos assistir um filme. Aí ela fala, acho que não. Vou ficar hoje no iPad. E a gente passou muito por isso, porque a gente pegava o avião e ia pra Curitiba para passar o final de semana com as meninas. Assim que elas foram crescendo, a gente ia pra lá e a gente ficava, nossa. Vocês iam passar o final de semana com elas, mas elas tinham saído. Elas estavam em outra. Então, assim, eu digo que o Dengo tá muito mais... já aquecido, às vezes eu falo, nossa, eu tô isso, porque aconteceu isso, porque o Bernardo, porque o Guilherme.
Aí ele, tá bom, tá bem. Porque, claro, no quinto ele já tá tipo, gente, já sei Tá fazer isso, bom, frente pra gente, trás, tá ninguém bom, vai agora morrer, só. tá tudo certo. Então ele administra melhor, eu diria, e eu tô aprendendo a administrar, mas eu confesso que eu tô bem tranquila, e acho que a minha tranquilidade vem muito do que é a minha relação com o Dengo, assim, de parceria, Que sabe? bom. Muito, assim, porque a gente é muito parceiro. Falando nas suas parcerias com o Dengo, vamos falar um pouco de referências. Vou chamar o quadro Pega Ref, onde eu quero saber o que você e Dengo têm consumido de conteúdo. Então, vou pedir algumas referências. Vou começar com filmes e séries. Sabe que esse final de semana a gente viu um filme que é dos gêmeos, não sei se você já ouviu falar que dos gêmeos que se reencontram. Você comentou E eu rapidamente. fiquei Eu não vi, mas super- alguém me comentou dessa série. Eu fiquei Maravilhoso, né? super chocada, Conta, assim. faz a sinopse. Porque, assim, na verdade, eles são trigêmeos que foram separados quando nasceram e cada um foi adotado por uma família. E isso me traz para mim. Me traz para mim é ótimo, né? Mas me traz duas coisas que eu acho importantes. Como que as pessoas são criadas por uma educação entre outra família e o quanto a educação e o amor que você traz formam um ser humano. E tem um lado dos gêmeos de terem essa relação entre eles, o quanto eles dependiam um do outro, o quanto eles sofreram sem minimamente saber quando foram separados. Então, vale a pena ver, porque ainda tem um case, isso foi fruto de uma pesquisa, então é um documentário muito bom, assim. Eu gosto de ir atrás de temas de relações humanas, de histórias de vida. A gente pode dar spoiler aqui? Porque se a gente não der spoiler, a gente não consegue comentar na profundidade o que a gente quer. Então põe um spoiler alert aí que a gente vai falar mais profundamente. Vamos falar sobre o maravilhoso disso que é a história do estudo. Porque, na verdade, isso não foi uma coincidência do mundo, isso foi um estudo. Eles foram colocados em famílias que Propositalmente, os trigêmeos foram separados. para eles terem, né? Então, cada um tinha uma irmã com a mesma idade, foram escolhidas X famílias de diferentes realidades para eles estudarem o que acontecia com o ser humano. E, pasme, o pior disso é que tudo isso tem sigilo e só pode ser liberado em 2066. Ou seja, eles não sabem o Eles resultado não da pesquisa. sabem o resultado das pesquisas. E eles são gêmeos idênticos e você percebe diferenças enormes em cada um deles. Porque cada um teve uma vida, cada um teve uma formação. E aí um vai para uma família mais pobre, o outro para uma família de classe média, o outro para uma família mais wealthy. E aí a coisa vai... Exato. Então você vê as diferenças do processo. Por isso que eu acho, tem um entendimento dessa relação com os gêmeos, mas tem, para mim, um entendimento muito grande também de você entender o que é a adoção dentro de uma família e como isso funciona. Então, para mim, foi super bacana, assim. Então, eu busco isso, porque, fala a verdade, assim, eu gosto de séries de business, tipo Will Work, todas essas, adoro, acho ótimas. Até porque eu tinha muito com a realidade de rap no momento, então fez muito sentido. Mas eu acho que tem algumas coisas de filmes, assim, que para mim eu busco muito mais quando eu vejo uma história, quando eu consigo entender alguma coisa a mais partindo dali. Eu também gosto de séries brasileiras, assim, por exemplo, eu vi Pedaço de Mim e achei boa, eu vi Cangaço Novo e achei boa. Cangaço Novo foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi, Cangaço Novo, porque eu não esperava e tudo aquilo, eu falei, gente... Total. Então, assim, eu gosto de entender essa coisa da raiz, sou brasileira, da onde vim, por quê. Total. Eu tenho uma coisa maravilhosa com isso. Série. Agora, me fala um livro, que é o livro da sua vida, ou um livro recente que te marcou. Pra mim, é totalmente Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Pra mim, assim, mudou a minha forma de ver a vida, mudou a minha forma de ver as pessoas, mudou a minha forma de me entender como uma mulher, com a idade que eu tenho e o que eu posso ser da vida. Eu acho ela brilhante, assim, acho ela espetacular. Então, o livro, pra mim, diz muito. Quando eu fiz coach de carreira, aqui mesmo, na CNN, o livro que ela me indicou, a coach, foi esse do A Coragem de Ser Imperfeito. É muito que é bom. um pouco daquilo que a gente vinha falando antes, né? Do tipo, tá tudo bem você não saber tudo, tá tudo bem, você não, né? Você não tem que ser líder, ou ser um bom líder, ou ser um profissional que merece estar onde está, não significa, né, que você tem que ser perfeito. Exato, você não tem que ser perfeito. E ela te dá muitas frentes, né? O podcast dela também é maravilhoso. Acho que tem muitos ensinamentos, mas eu acho que ela, na minha vida, pode já ter alguns anos, apareceu num momento que eu precisava
ouvir isso. Então, eu tenho um imenso respeito. Ela é uma referência? Você tem alguém que seja uma referência? Ah, você tem o seu mentor. Eu quero que você conte do seu guru mentor. A Brené Brown é uma referência, mas ela é distante, né? Não é Sim. minha amiga que eu ligo. Eu sempre fui uma pessoa de ter mentores, assim. Então, o Rui, que foi o presidente da Electrolux, ele saiu e depois eu fui demitida. Ele continua sendo o meu mentor até hoje. O Rui deve ter 75. Maravilhoso. Não tem decisão na vida que eu tome profissionalmente ou até de vida, muitas vezes, que eu Sem não converso com conversar ele. Maravilhoso. Tipo, Rui, eu tô nesse caminho, mas será? Mais isso, não sei o quê. Ele é um visionário. Eu lembro quando eu fui contar pra ele que eu tinha recebido uma proposta da Ulist, eu falei, ele não vai conhecer? Plataforma B2B? Cheguei lá e ele me deu uma aula de Ulist. Então, assim, um espetáculo, Jura? sabe? E eu cito duas outras pessoas que são muito importantes na minha vida. Um é o José Fai, que hoje está comigo no Conselho da Camil, que foi a pessoa que me indicou para o Conselho da Camil 20 anos depois. Então, eu acho que a vida é feita de conexões reais. Ele é um cara também que eu converso caminhos. Mas quem me ensinou sobre humanidade, sobre ser uma líder humanizada, o nome dela é Mary Kay. Parece a do cosméticos, mas não é. Tá. Mas ela tem esse nome. Ela era a CMO que saiu meses antes de eu sair da Electrolux. Foi ela que me mostrou como realmente ser uma liderança humanizada no processo fazia total diferença. Ela foi essa pessoa para mim. Então, eu acho que eles... Cada um tem seu papel, mas ela foi a pessoa que me ensinou e me mostrou esse caminho. E, assim, eu acho incrível. Maravilhoso. Cinema, você gosta? Tem algum filme aí pra gente Eu tenho um assistir? filme da minha vida, vou dizer, Tá. um filme que é antigo, que é O Filho da Noiva, que é eu um argentino. amo argentino, mas a gente ama assistir os filmes do Ricardo Darín. Exatamente. Ricardo Meu marido Darín é incrível. Eu amo. apaixonado pelo Darín. Então, depois que eu conheci Nossa, eu ele... preciso bater um papo com ele, porque eu amo. Precisa. O Igor é o seguinte, depois que eu conheci ele, eu fui obrigada a assistir todos os filmes do Ricardo Darín. E são todos maravilhosos. É incrível, porque realmente, quando... Eu acho que é quase uma dica, assim, se o Ricardo topou fazer, porque o roteiro é super bom, sabe? É difícil ter um filme dele que não é maravilhoso, mas O Filho da Noiva é muito bom. O Filho da Noiva é um filme que tem muito, assim, sempre quando me perguntam, eu digo, esse é o filme da minha vida, assim, que me despertou também a humanidade em diferentes aspectos, mesmo quando a lucidez não é precisa. Então, eu acho que é um filme muito bonito, assim, mas hoje, esse mundo de séries, né? Mas eu sinto falta também de ir no cinema, eu gosto. Tipo, ir no cinema. Eu gosto. Mas você passa por uma fase de filhos, vendo todos os Avengers, Marvel. Também vejo essas partes, assim. Entendeu? Daqui a pouco eu vou chegar lá. O meu ainda tá zero você tela. Vai, fica bem tranquila, que vai ter bastante. E podcasts, além do meu, assim, eu sempre pergunto além do meu, porque o meu realmente é o preferido da unanimidade, mas... Eu acho que hoje tem tido uma pluralidade de podcasts, assim, que são super legais, né? E acho que, assim, parabéns pelo teu, porque eu acho que você está indo por um caminho completamente diferente e eu acho que isso que é o bacana. Falar o óbvio, para mim, muitas vezes não tem mais tanto valor, então... ficar falando de case, por isso que eu falei, gente, case, daqui a pouco você pergunta lá no chat, me dê 3 cases de não sei o que, ele vai lá, dá um case, ele monta o vídeo, faz o roteiro pra você, faz tudo. Então eu tô muito mais num caminho, assim, tipo, quando sai alguma coisa nova da Brené Brown, eu ouço, porque eu acho que faz sentido, porque ela tá falando com o Simon Sinek, tipo, tem perspectivas de comportamento humano são os que eu mais gosto, porque muitas vezes eu vou atrás da pessoa mais até do que do podcast, claro. Porque as pessoas me dizem mais. Claro. Então, eu diria, se eu tivesse que deixar alguém, eu falo, putz, olha pro o Uncounting, alguma coisa assim, que é o nome do dela, né? Uncounting. Muito bom. Nunca ouvi, mas já está na minha lista. Acho que é isso. Bom, agora eu vou chamar o nosso quadro, que é o Aprovado, Segue Alterações, onde a gente vai falar de campanhas que você tenha liderado, mas que você acha que envelheceram mal. Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso, acho que na categoria de linha branca e tal. Você falou você falou que foi um grande, assim, talvez uma cagada, um erro, né, de ter considerado como critério escolher, mas alguma campanha que foi pra rua e você fala assim, isso aqui envelheceu mal, não dá, hoje em dia não dá pra pôr isso no ar. Eu vou falar de uma campanha que não é minha e por que a gente fez uma campanha em seguida. Quando eu fui para o OLX, a gente tinha... todo mundo lembrava de OLX, porque era desapega, e ela era engraçada. E a OLX precisava de
de uma campanha muito mais no sentido de ser simpática, porque as pessoas vendiam para o outro, daí tinha fraude, não sei o quê, então passou por um período de reposicionamento. Então, eu fiquei super feliz de ter participado desta campanha, mas que a gente teve que ter muito cuidado, sim, em fazer, porque você está vendendo um item de segunda linha, um seminovo. Então, eu diria que, assim, essa campanha, do fato de você ser engraçado, debochado, não existe mais espaço para isso, na minha visão. Eu acho que você precisa ser muito mais no sentido de ser simpático, porque você sempre pode estar falando de alguém na forma de ser engraçado, sabe? Tipo, o humor, ele existe, mas eu acho que ele tem mais chance de envelhecer mal, eu diria. Então, acho que foi uma campanha assim que me marcou, que eu olhei, enquanto usuária, olhava, ai, que legal, desapega. Quando eu fui olhar para a essência e a evolução do mundo, eu vi que a gente tinha que transformar isso. Então, eu diria que foi, assim, me marcou um pouco esse sinal de entender que nem sempre o engraçado é o simpático e nem sempre ele é compreendido. Sim, Mas e quando que eu o olho... humor pode ter, esbarra muito nesse lugar de envelhecer mal, assim, hoje em dia não dá pra ir pro ar, ou enfim, porque eu acho que ele acaba usando muito dos estereótipos, né, e a estereotipia por si só, por definição, hoje em dia, ela já tá uma coisa assim, não faça, né? Vamos acaba evitar. indo para um outro lado. Então, quando eu lembro, assim, a Electrolux teve campanhas, claro, que foram evoluindo, sabe? A gente não tinha que fazer campanha que hoje não cabe mais. Então, se elas envelheceram, quando você fazer campanha só da lavadora, você lava para sua roupa ficar bonita para os seus filhos, não é mais sobre isso. Então, não faria novamente. Mas eu acho que tudo tem a ver com a evolução do mundo, né? Tá todo mundo evoluindo nesses caminhos. Então, eu acho que a OLX teve seu espaço de evolução, hoje tá lá a Flor administrando de forma maravilhosa. E eu vejo aqui, Electrolux tendo que evoluir muito nisso, sabe? Sim. Então, eu acho que é um pouco do caminho. Nesse lugar que a gente tá falando, acho que tem muito do contexto também contar, né? Porque é isso, é o que você falou. Às vezes, daquele contexto, faria sentido você fazer um call to action onde você chama a mulher para um cuidado com os filhos, com a família, e hoje esse lugar, no contexto atual, já é um lugar de talvez você dirimir o potencial daquela mulher como uma figura expoente em outras áreas da vida dela, em outros lugares, que não é um lugar de cuidado. Ninguém tá dizendo que você não quer ter uma máquina boa porque os seus filhos tenham as roupas legais. Mas, por exemplo, eu não tô lavando roupa, então quer dizer que eu não faço isso pelos meus filhos? Porque eu não tô lavando roupa? Tem o inverso também, então, não é sobre tem isso. Tem o colocar a mulher num lugar como se aquilo fosse menor, e tem o também, então quer dizer que eu não cuido porque eu não lavo. Porque eu não faço. Então, eu acho que hoje o cuidado que a gente tem que ter é ser muito diverso nesse sentido de inclusão. Eu sou bom pra todo mundo. E cai na história da estereotipia. Ainda mais quando você tá falando de um commodities, né? Tipo linha branca. Claro que existem outras categorias, mas quando você tá falando com esse público, ele é mais amplo, sabe? E volta pro lugar do que a gente tava falando de estereotipia. Quer dizer, como é complicado, né? Pra uma coisa que atende a população como um todo, porque todo mundo, né, deveria pelo menos poder lavar suas roupas, né? O mínimo da dignidade, você poder vestir uma roupa limpa, ter uma cama pra deitar, educação, saúde, coisas mínimas. Quando você fala de uma categoria que fala com tanta gente, como é que você foge, né, do estereótipo? Como é que você não ofende ninguém, mas ao mesmo tempo você também não fica bunda mole do tipo, né, passa despercebido? É complicado. É muito complicado, porque você precisa falar com todo mundo, mas também você precisa ser específico com quem decide. Então, por isso que eu digo, a propaganda, hoje em dia, ela é por si só complicada, né? Porque você precisa falar com todo mundo, mas você precisa ser específico. E se você sempre fica alguém de fora, e algumas opções, alguns crimes a gente comete. Porque e o mundo tá mudando, e você tem mais gente para reclamar do que menos gente para reclamar. Então, eu acho que essa parte, eu olho, não acho que tudo perfeito, acho que muitas coisas, eu diria que elas... Não vou dizer que elas envelheceram mal, mas eu diria que muitas coisas eu adaptaria. Muitas coisas eu mudaria. E aí eu falo de todas as marcas que eu trabalhei. Você se arrependeu de alguma coisa que você tenha feito? Não, em termos de marketing, não me arrependo. Assim, de todas as campanhas, eu queria ter feito mais. Eu sempre quero fazer mais. Mas eu fico muito feliz com o caminho, assim, trilhado, sabe? Eu vou chamar agora o nosso último quadro, que é o feedback do chatinho. Já falamos de inteligência artificial aqui hoje. Eu coloquei o seu feed no ChatGPT e pedi pra ele fazer um roast your feed em um parágrafo pra ver o que ele falava. Vamos ver se você se identifica, se ele fez uma boa leitura de quem é você.
Com base nas imagens que você compartilhou, o seu perfil passa uma vibe calorosa e equilibrada entre vida pessoal e profissional. A sensação é de uma pessoa com muita energia positiva e bem resolvida, que valoriza as relações próximas e celebra momentos com família e amigos. Ao mesmo tempo, a presença de conteúdos profissionais, com fotos de equipe e participação em podcasts, mostra que você é dedicado ao trabalho e possivelmente tem um papel de liderança com foco em crescimento e inovação. Seu perfil transmite a imagem de alguém acessível e autêntico, que se conecta bem com os outros, tanto na vida pessoal quanto profissional. A combinação de fotos de viagens, eventos familiares e momentos de descontração com amigos revela uma vida rica e bem vivida, valorizando o que realmente importa, como o tempo de qualidade com pessoas próximas e o sucesso profissional. Faz sentido? Eu acho que faz super. Eu acho que isso é muito mais profunda do que isso. Achei uma análise... Hoje eu vou criticar. Achei uma análise rasa. Porque se você tivesse, ChatGPT, escutado este episódio e presenciado o almoço de hoje, você viria como é muito mais do que isso essa mulher. Mas comente. Eu acho que tem aí o que eu gosto, acho que eu concordo plenamente, acho que eu sou uma pessoa, às vezes eu acho que eu até canso um pouco as outras pessoas, porque eu sou tão profunda, porque eu sempre tô, tipo, pronta pra, tipo, eu sou aquário com ascendente em touro e lua em câncer. Olha! Que combinação maravilhosa, porque lua em câncer, você é amor total. É, sim, né? Emoção, chora e tal. Aquariana, então você questiona, então por isso que a gente vai com essa profundidade, conversa aí, né? E o ascendente em touro te dá um pé no chão pra entregar resultado. É amor, isso. você entendeu? É isso. Tô assim. É isso. Vem trabalhar isso comigo. Veio... Eu quero trabalhar no seu time. Me chama. Então, quando eu leio isso aqui, eu gosto muito dessa coisa de... Você sabe que isso é um assunto bacana. Quando as pessoas dizem, mas por que você não criou uma página só profissional? Eu falei, porque eu não sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que tem filhos, que tem marido, que tem vida. Essa é a minha página. Eu não quero ser pelos meus conteúdos profissionais, porque os meus conteúdos profissionais muitas vezes são pessoais e tem a ver com o que eu sou. Eu tenho proximidade com o time, eu tenho proximidade com as pessoas que estão comigo. Nem por isso eu deixo de ser uma pessoa que me realiza profissionalmente, mas eu concordo, eu sou mais profunda do que isso, mas o equilíbrio, ele foi muito bem. É maravilhoso. Você sabe que essa é uma coisa que eu converso muito com a minha psiquiatra, que é essa coexistência dos nossos diferentes lados, nossos diferentes eus, né? Eu criei uma página profissional diferente de você, profissional entre aspas, na verdade eu não criei uma página profissional. Eu fiquei com medo de expor o rosto das crianças, porque são crianças, e eu fiquei pensando, cara, meu filho acabou de nascer e eu tô, sei lá, postando várias coisas aqui sobre ele e tal, talvez ele não queira isso. E com a Helena eu cheguei a perguntar pra ela, eu falei, Helena, te incomoda quando a gente fica tirando foto sua, colocando na rede social e tal? E ela falou, não me incomoda, mas às vezes a foto tá muito feia, e aí eu preferia que não postasse. Eu falei, mas você gostaria que a gente parasse de publicar? Ela falou, não, só me avisa e tal. Então com ela eu já consegui ter uma... Mesmo assim, eu não gosto... Como eu queria deixar esse perfil aberto, por conta do rosto das crianças, eu criei um outro. Mas... Eu construí ele de um jeito em que eu começasse a conseguir apresentar cada uma dessas facetas que a gente tem. Então, a profissional, a mãe, sim, que sem mostrar o rosto, uma foto com meu filho, mas sem mostrar o rosto dele, uma foto minha com a Helena sem mostrar o rosto dela, uma foto com o Igor. Mas você concorda? E você mostrar... Existe uma diferença aqui. Primeiro, a exposição do que você faz é muito diferente da exposição que eu tenho. Sim. Isso. Perfeito. Parte daí. Mas nem por isso você só vai falar dos seus conteúdos profissionais dentro do que você tem. O fato não é, talvez eu tenha que me corrigir, o fato não é ter 2 páginas. O fato é que a gente precisa ser fiel às 2 coisas. O que a gente é de com verdade. Particularidades. Às vezes você precisa ter 2 páginas. Eu ainda não tô nesse lugar e nem sei se um dia eu vou estar, mas o que eu quero dizer é que não dá para ser só uma coisa ou só outra coisa, porque a gente não é. A gente é plural. A gente é a soma do que a gente vive. Então, em opiniões impopulares, comente pessoas que trabalham suas páginas de rede social como se fossem marcas, que tem guides, color code, entendeu? Esse dá para concluir já no impopular, já é esse. Gente, não gosto. Não precisa. Não precisa. Não temos color guide, não precisamos, né, trabalhar a nossa marca pessoal de uma maneira super coerente. Aliás, gente coerente é chatérrimo. Não, entendeu? não dá. A gente é o que a gente vive. A gente é a soma do que a gente vive. Não dá pra ser diferente. Eu não vou agregar nada pra ninguém se eu for só parte do que eu sou.
não vou. Eu quero ser inteira, sabe? Eu não quero ser metade nunca, entendeu? É maravilhosa, Dengo, eu tô um pouco afim dela. E agora? Eu amei, obrigada! Foi muito lindo, foi muito lindo. Eu que agradeço, Eu foi amei, muito, oportunidade obrigada. linda, obrigada. Entrego o meu melhor ao mundo e assim seja, né? Amém, axé. Obrigada! Pessoal, esse foi o Fora do Briefing de hoje. Por favor, curtam, comentem, segue a gente e fala aqui nos comentários com quem vocês querem que eu converse da próxima vez. Eu sei que vai ser difícil superar essa entrevista de hoje, mas eu estou aberta a sugestões. Beijo e até a próxima!